Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês e todos os vossos familiares. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se abraçados por essa família e juntos iremos crescer, né, dando continuidade ao estudo passado, que tem como tema Efésios 2:10. Eu falei sobre a feitura do Eterno, a feitura dele, dependendo da expressão que você lê, dependendo da escrita. Ora está a feitura dele, se referindo ao Pai dos Espíritos, e dependendo da escrita, somos feitura de Deus, né? Quando Paulo se dirigiu aos irmãos de Efésios. Então, meus irmãos, eu quero trazer a parte 2. Eu achava que terminaria hoje, mas não. Então, o texto principal se encontra aqui em Efésios, capítulo de número 2, capítulo de número 2, versículo de número 10, que diz assim, ó: pois somos feitura dele, ou em outra tradução, feitura de Deus, do Eterno, de Yeshua, do Criador, do Soberano, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Observem que a expressão, a palavra dirigida aqui por Paulo aos irmãos de Efésios, me chamou a atenção. Duas palavras me chamou a atenção nesse texto. Eu falei da aula passada, quem não assistiu, assista, por gentileza, sobre feitura, que no grego é poien, entendeu? Então, eu não vou nem voltar muito atrás esse estudo passado, porque eu quero ganhar tempo. Então eu falei sobre feitura e hoje eu quero falar sobre boas obras de antemão que foi preparadas para que andássemos nelas. Paulo estava dizendo para aqueles irmãos de Efésios. Então hoje eu quero falar sobre boas obras de antemão que foi preparada. E a expressão, a palavra obras, muitas vezes tem mais de uma fonte no grego. E devido a isso pode haver implicações distintas, ou seja, em seus significados podem ter significados diferentes para a palavra obras, dependendo do contexto. Podemos pensar que a expressão obras, né, usando o português, a nossa língua aportuguesada, né, ambas se referem exatamente às mesmas coisas quando a gente vê a palavra obras, mas não é. Entendeu? Pois a conotação é um tanto distinta. Existem distinções, significados diferentes. Por isso que é preciso a gente mergulhar no profundo do original da palavra, pois ajuda a entender o contexto e faz com que a gente não venha se confundir, significando assim, ou seja, trazendo alguns contextos quando fala de obras, como se ali estivesse falando da mesma coisa.
de um contexto para outro contexto. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Então, e assim, quando as pessoas não conhecem um pouco mais profundo, aí criam doutrinas ou interpretações equivocadas, achando que a palavra boas obras ou outras palavras e expressões têm o mesmo significado de um contexto para outro contexto, e muitas das vezes não é assim. Então, hoje, dando continuidade ao estudo passado, que tem como tema Efésios 2:10, hoje é a parte 2, onde o apóstolo Paulo falou para os irmãos de Efésios sobre feitura do eterno, como eu já falei aqui, e no mesmo texto ele fala sobre as boas obras. Então, meus irmãos, a expressão boas obras, no grego é erga agata, que significa fazer o bem, e virtude. Fazer o bem e virtude, era isso que o apóstolo Paulo estava querendo passar para aqueles irmãos de Efésios. Então a expressão boas obras é representada no grego por erga kalá ou erga agata. É isso aí mesmo que eu estou falando aqui. Desculpe a minha expressão, porque eu não falo muito o grego. Isso aí eu sou muito humilde para dizer. Mas eu busquei aqui, estou falando aqui no mais original do que eu possa falar. Entendeu? Então, todas as duas combinações utilizam a palavra grega para boas obras, que é ergon, e um adjetivo que significa bom ou virtuoso. Então, esse texto aqui do apóstolo Paulo, de Efésios 2:10, não está falando de fazer obras, evangelizar, como diz o sistema religioso, de forma alguma. E também o apóstolo Paulo não está dizendo que era para fazer mais obras. Não é isso que Paulo estava dizendo. Mas boas obras que foi preparada de antemão para que eles andassem nelas. E essa palavra aqui, entendeu? É uma palavra atemporal. Foi temporal no dia de Paulo, nos dias de Paulo, do apóstolo Paulo, naquele contexto, quando ele escreveu para os irmãos de Efésios, e é atemporal para nossos dias, porque um filho de Deus, ele não pode andar nas mais obras. Eu não estou falando aqui de salvação, meus irmãos, eu quero que vocês entendam. Eu estou falando de caráter, de comportamento, porque a palavra ensina isso, meus irmãos. O crescer no conhecimento, no evangelho, ensina isso aí, fazer o bem. Então, observe que no grego a expressão boas obras está se referindo a ações ou atitude ou feitos que são considerados bons, nobres ou virtuosos. Então, demonstrando um comportamento exemplar aos filhos do Eterno. Entendeu? Era isso que Paulo estava querendo que eles entendessem. Era o que o apóstolo Paulo estava querendo passar para aqueles irmãos de Efésios. Então, como feituras do Eterno, do Pai dos Espíritos, poien no grego, feitura, poien no grego, eles tinham que praticarem as boas obras que foi preparada de antemão. E o Pai dos Espíritos iria aperfeiçoá-lo através do entendimento da palavra, do novo nascimento, da metanoia. Entendeu? Então era isso que Paulo estava falando aqui. Que eles deveriam praticar as boas obras que foram preparadas de antemão. Então vamos ler aqui, Pois somos feitura dele, Paulo está dizendo, do Eterno, do Pai, do Criador. Criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, observe, meus irmãos, a riqueza dessa palavra que Paulo estava levando ali naquele contexto para os irmãos de Efésios. E que essa palavra hoje, essa palavra que Paulo escreveu aos irmãos de Efésios, ela não perdeu a validade.
Nós, como filhos de Deus, conhecedores, crescendo na graça, entendeu? Tendo uma metanoia como a gente teve, tendo uma renovação no entendimento, um novo entendimento, uma nova criatura, nós já nascemos sendo novas criaturas. Só que nós não sabíamos. Então a palavra, ela nos instrui. Essa palavra aqui que Paulo falou, volto ali para os irmãos de Efésios, volto a falar, volto a dizer, volto a me expressar, entendeu? Aqui diante das câmeras, que foi temporal naquele contexto para aqueles irmãos de Efésios e para nós também é atemporal, com certeza, porque não tem como os filhos de Deus viver de todo jeito à deriva, porque o espírito está pronto e eu viver de todo jeito. Isso não existe, meus irmãos. O Cristo da carne nunca ensinou isso, o apóstolo Paulo também não. Claro que nós temos duas naturezas e através desse manual do Evangelho, eu posso dizer assim, um manual para nós, filhos de Deus, que nós devemos, digamos assim, se apresentar não para mostrar para ninguém, mas para nós mesmos que nós somos novas criaturas. Entendeu? Então, observem que é muito claro, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. É para boas obras ou é para mais obras? Para boas obras. Aqui não está falando de mais obras. Aí ele diz, ó, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, observem que essa expressão grega falada pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Efésios, para boas obras, é kalá erga, para boas obras. Erga está se referindo a trabalhos ou atos, plural. Enquanto kalá, né, é o plural de kalos, kalós, que significa belo, bom ou nobre. Então, assim, essa expressão falada pelo apóstolo Paulo, literalmente, se traduz como bons, belos trabalhos ou boas ações, boas atitudes. Ergon, essa expressão grega tem um significado que significa trabalho, ação ou ato, entendeu? É usada para indicar as ações humanas, sejam elas boas ou mais. Só que Paulo está falando aqui sobre boas obras e não sobre obras mais. Então, meus irmãos, não adianta dizer que Deus está de acordo com as mais obras que eu pratico, de forma alguma, meus irmãos. Preste atenção, porque assim seria o quê? Daria a entender que Paulo estava se contradizendo, entrando em contradição. A própria palavra diz, entendeu? Então, as boas obras, em nenhum momento o apóstolo Paulo está dizendo que as boas obras que foram preparadas de antemão por Deus, que eles tinham que andar nelas, fossem obras mais, de maneira nenhuma, meus irmãos. Eu quero parar por aqui para a mensagem não ficar muito longa e na próxima quarta-feira estarei trazendo a parte 3. A gente vai até a parte 4, parte 5, eu quero, independente de quem vem assistir ou não, entendeu? Mas eu quero trazer esse estudo e dar continuidade na próxima quarta-feira, tá bom? Saudações de paz.